marcial. Meu amigo, para finalizar, enfim, a gente se conheceu porque eu fui numa reunião, uma reunião empresarial, e esse meu amigo que me levou fez uma mentoria contigo, fez um trabalho com você que disse que ajudou ele muito no dia a dia dele, dentro da empresa dele. E aí me chamou a atenção algumas coisas que você falou lá sobre uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Napoleão Hills, que é um americano, né? Isso. Eu olhei um pouquinho. E eu estava pesquisei agora aqui, não tenho nem vergonha na cara de falar isso. Quem trouxe o taekwondo aqui para o Brasil foi um coreano, acredito que seja coreano, né? Chamado Sang Min Cho, que eu acho que algum coreano vai me dar esporro depois, porque eu pronunciei errado. Fazendo um paralelo entre o seu trabalho e o que te levou a treinar taekwondo, sua vida, provavelmente você não deve ter treinado menos de uma década para chegar à faixa preta, deve ter sido mais, bem mais. E essa mentoria entre esses dois ícones, né? Eu tô falando do ícone, apesar de que talvez a pessoa que trouxe para o Brasil não seja tão conhecido, mas sobre o taekwondo e essa mentoria. Bacana isso, cara. Napoleão Hill, ele foi um estudioso americano. Ele era um jornalista e ele lá no início do século 1900, ele decidiu fazer um encarte no jornal falando sobre pessoas bem-sucedidas. E a pessoa que ele escolheu para fazer o primeiro encarte do jornal foi um milionário americano que era considerado o homem mais rico do mundo naquela época, que ele era conhecido como o rei do aço nos Estados Unidos, o Sr. Andrew. E esse cara foi responsável por toda a parte de estradas de ferro, né, pontes e etc. nos Estados Unidos. E esse cara fez a entrevista com esse jornalista e no final ele lançou um desafio de identificar por que pessoas em igual condições, uma se destaca mais do que a outra. E ele aceitou o desafio e ao longo de 20 anos ele estudou mais de 15 mil empresários. E ele queria saber o que essas pessoas tinham em comum. Ele acabou identificando, depois de 20 anos de estudo, que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas têm 17 comportamentos em comum. 17 comportamentos. Esses 17 comportamentos ele colocou num livro chamado A Lei do Triunfo, As Leis do Triunfo, e depois, mais tarde, ele pegou esse mesmo livro, essas 17 leis, e compilou um resumo de aplicação dessas 17 leis. Esse resumo ele chamou de Quem Pensa Enriquece, que é um dos 10 livros mais lidos do mundo. Está entre os 10 livros mais vendidos do mundo. Os 10 livros mais vendidos do mundo quais são? Primeiro, tem 3 de ficção: Harry Potter, Senhor dos Anéis e O Alquimista, do Paulo Coelho. Paulo Coelho está aí. São 3 livros de ficção. Tem um livro na categoria negócios, que é o livro Quem Pensa Enriquece. Os outros são livros sagrados. Então ele colocou isso e ele, até hoje você encontra esse livro aí em qualquer livraria, e é basicamente o livro que deu base teórica e filosófica para a maioria dos cursos que você encontra por aí, para a maioria dos palestrantes, para a maioria das técnicas de coaching, de PNL, de uma forma geral, a maioria deles veio do trabalho feito por Napoleão Hill. E Napoleão Hill, ele criou um programa, na época ele apresentou esse trabalho na Universidade de Harvard, e ele criou um programa onde ele pudesse aplicar isso, onde você como empresário pudesse ir lá, fazer uma autoavaliação nesses 17 comportamentos, e ao identificar que um dos comportamentos precisam ser melhorados, você pudesse ter alguém que pudesse te mentorar, vamos dizer assim, na aplicação desses princípios na tua vida pessoal e profissional. E aí foi onde ele criou este treinamento, que hoje está em mais de 170 países, está em todos os estados do Brasil. E o treinamento, ele consiste no quê? Hoje o treinamento dura 3 meses, com encontros semanais. E não é teoria, não é dizer faça, não, vem aqui, senta aqui, que eu vou te ensinar como faz.
E aí vai ser acompanhado por um instrutor dentro de sala, para que você possa usar aquela técnica que você aprende no dia a dia, seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Sabe? Então o treinamento ele trabalha habilidades que o mercado exige de você, mas você não aprende na escola. Por exemplo, você entra na escola, de uma forma geral, lá com 7 anos, desde a tenra idade, quando você está na faculdade, você é provocado a apresentar trabalho na frente da sala. Você vai indo toda a vida apresentando o trabalho, às vezes para você passar tem que apresentar um trabalho. Para você sair da faculdade tem que apresentar um TCC, faz pós-graduação tem que apresentar um TCC, uma monografia, etc. Nunca a faculdade te ensinou a falar em público. Oratória nada. Percebe? Então, essa é uma habilidade que o mercado vai exigir de você. E o mercado, se você não tiver essa habilidade, por exemplo, de falar em público, o mercado simplesmente deixa de lado e busca alguém que tem. Então, hoje não é mais admissível você dizer, eu sou tímido. Se é tímido, vai perder essa timidez. Né? Medo, você supera. Em determinada ocasião, nós fomos desafiados pelo nosso presidente da fundação a trabalhar um dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores atitudes que a gente trabalha nos nossos alunos, que é a autoconfiança. Como que nós vamos trabalhar a autoconfiança para a gente falar em público ou qualquer coisa? A autoconfiança não pega muito, então ele nos desafiou, coloque a vida de vocês em risco. Como colocar a vida da gente em risco? Façam esportes radicais. Então a gente foi fazer mergulho, paraquedismo, rapel, rafting. A gente fez um monte de atividade para trabalhar nosso medo. Nós tínhamos um amigo que ele tinha pavor de altura. Jogou ele de cima do avião. E ele virou instrutor de paraquedismo depois. Por quê? Porque ele superou o medo. Sabe? Então, quando você supera o medo, você é capaz de qualquer coisa. Dentro do mercado de trabalho, quantas vezes a pessoa tem uma baita de uma ideia, mas porque ele tem medo de falar a ideia dele, ele perde uma promoção, ele perde o emprego, ele não ganha os méritos daquela ideia, porque ele não tem coragem de falar a ideia. Porque ele fica pensando assim, e se não for boa? E se não for legal? E se não gostarem? E se me criticarem? Sabe? Porque ele não tem confiança de repente, receber um feedback negativo. Então, o que nós fazemos? Nós juntamos empresários de várias áreas, montamos um grupo e durante 3 meses as pessoas ficam treinando todas as habilidades que um líder precisa ter e não encontra no mercado de trabalho, na academia para aprender. A oratória, a comunicação, a liderança, os relacionamentos. Nós trabalhamos com os princípios de diplomacia pessoal, que hoje são ensinados para os diplomatas brasileiros. Porque na diplomacia pessoal você tem um momento de você vender as tuas ideias, vender a tua imagem, tem um momento de você obter a cooperação da tua equipe, o comprometimento da tua equipe, e tem um momento de lidar com pessoas que têm hábito difícil. Às vezes você tem um aluno que ele tem um hábito que você não gosta. E você não pode bater de frente com ele porque de repente ele vai ficar dodói, vai criar um inimigo. Se você tiver técnica para lidar com ele, você consegue lidar. Essa é a habilidade de negociação. Nós trabalhamos com técnicas para identificar o padrão de personalidade das outras pessoas. Porque se eu entendo a tua personalidade, eu sei o que te irrita, eu sei o que te incomoda e eu vou navegar pela tangente para que a gente não crie um conflito entre a gente. E esse é entender o comportamento e a personalidade dos outros. E aí a gente começa a entender por que as pessoas agem do jeito que elas agem. É porque elas têm hábitos delas. Aquilo que você, na tua percepção, você considera certo, pode ser que eu não considere. Não quer dizer que eu estou certo e nem que você está errado. Quer dizer que nós pensamos diferente, só isso. Se eu te respeito, fica muito mais fácil. Celeste, falando assim, você está, na minha cabeça, eu estou conseguindo alencar um monte de elementos que um professor de arte marcial tem que fazer no dia a dia até virar um faixa preta. Que é saber lidar com as pessoas. Eu fiz uma entrevista com um mestre de capoeira muito importante, em São Paulo, chamado Maurão. E eu sempre fazia a mesma pergunta para mestres que já eram renomados.
o que era ser mestre para aquela pessoa. Ele falava, olha, para mim ser mestre de capoeira não tem nada a ver em fazer golpe, nada, é saber lidar com as pessoas. Olha, cara, e eu me lembro quando eu, em determinada ocasião, quando eu fiz Kung Fu, uma época, e eu perguntei pro professor de Kung Fu lá, o nosso instrutor, enfim, né, e eu perguntei, qual é a arte marcial a melhor que tem? Ele olhou para nós, assim, nós éramos novatos na época, né, ele disse, a melhor que tem é aquela que funciona para você. Pronto. Não tem, o MMA provou isso hoje. Você vê capoeirista, por exemplo, que dá show, mas não com todo mundo. Sim. Entende? Pega alguns atletas que ele vai dar show e vai... De repente ele pega outros atletas que vão moer ele. Então é aquela que funciona para você. Então não tem uma arte marcial que ela é melhor do que todas, né? Não tem um atleta que é melhor que todos. Você é bom em algumas coisas e outro será melhor que você em outras coisas. Mas se a gente fosse analisar, na época do Anderson Silva, ele deitava e rolava em cima de todo mundo. E fazia mesmo. E fazia. Em algum momento encontrou alguém que era bom em alguma outra coisa. Pode ser que aquele cara tenha sido bom em irritar ele e tirar ele do sério. Não importa. Foi bom em treinar contra ele. Foi bom em treinar contra ele. Entendeu? Então hoje, quando eu relaciono, por exemplo, o trabalho que eu faço, que é lidar com liderança dentro das empresas, que é lidar com comportamento humano, eu vejo, agora você comentando isso, né, que capoeira, o mestre, e eu posso até estender que o mestre não seria o mestre de capoeira, mas qualquer mestre no taekwondo, você é considerado mestre quando você está do quarto dan para frente. Né? Mas qualquer mestre, uma das principais habilidades é saber lidar com as frustrações dos outros, saber lidar com as manias dos outros, e isso é diplomacia. Então esse é o que eu vejo assim, é o grande segredo das pessoas para tirar o melhor proveito de si. É respeitar as diferenças, é respeitar o ritmo de cada um, é respeitar a opinião dos outros e o tempo de cada um. Porque é isso que vai fazer uma pessoa, e se você quer ser melhor do que os outros, treine mais do que os outros. Simples assim. Nelson, muito obrigado pelo seu tempo, de coração, obrigado mesmo. Fica aqui meu abraço para o Rafael Aquino, que fez essa conexão, não vou esquecer isso jamais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o taekwondo não está dando aula mais. Não, hoje não. Nem particular. Não, nem particular. Não, e se o cara quiser o seu trabalho com mentoria e ainda aprender um chute, aí é outra coisa. É outra coisa. Se alguém quiser encontrar o que a gente faz nas redes sociais, aí é só digitar Mastermind, Mastermind Florianópolis, vai encontrar nós lá. Posso botar aqui embaixo? Pode. mastermindflorianópolis.com.br, no Instagram, enfim, é o que nós trabalhamos. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram muito. Se não gostar, vai atrás dele e reclama com ele, tá? Obrigado, gente. Grande abraço, gente. Grito Marcial.